Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Tacará, Judson da Tacará, e eu vou falar um pouco sobre o meu artigo que eu produzi para a Unpap, chamado Albert, Os Rastros da Faca, como uma analogia da fala de um corpo indigente. Né? Nesse artigo, eu eu escrevo a partir de uma metodologia híbrida entre a etnografia, né, que utiliza a minha biografia, a biografia do autor, como um fio condutor para entender o social, né, o sociocultural, e também me utilizo de recursos da cartografia, né, que acompanha um processo a partir de rastros, né, e não representar um objeto em si. Eu o divido em oito rastros e vou esmiuçar um pouco sobre eles, né? E no candomblé, o bé significa faca, né? Então, vou falar um pouco sobre mim também, porque é importante. Eu sou graduado em teatro na UFRN, hoje faço parte do mestrado do PPGARC. Eu pesquiso a indigente, uma aparição que produzo com o meu corpo, que eu utilizo facão, né? Então, eu tenho esse diálogo, meu trabalho de diálogo com o teatro, com as artes visuais, com a antropologia, né? Então, e também sou candomblessista há 10 anos. Então, essa relação entre esses quatro lugares que eu ocupo, que eu faço parte, reflete no artigo, né? No entendimento dessa faca como algo que tem relação com a fala, né? Então, o obé significa faca no Yorubá. E no primeiro rastro, eu falo sobre a indigente e a pesquisa, né? O que é indigente, né? Que é uma aparição, um reflexo de um corpo indigente, né? Que é o corpo negro, gordo, LGBT e não cristão, né? Suas vivências e violências, né? Que esse trabalho do indigente é um desdobramento do meu TCC, que eu fiz ano passado, né? Que eu fiz uma autoetnografia e cheguei ao conceito de corpo sagrado não santo, né? Que é um corpo que não produz dicotomia entre sagrado e profundo, né? O que condensa os dois, né? Uma relação de arte e território e religião, né? Religiosidade, né? Entendendo que o candomblé é um estilo de vida que tem muitas vivências, que tem uma filosofia imensa, né? Então, isso reverbera no meu trabalho, com artes visuais e com artes cênicas, né? E também nessa parte um eu apresento as metodologias. O rastro 2 eu chamo de impermanência, né? Que foi quando a Indigente surgiu no Carnaval daqui de 2020, no Baile das Quengas, e a ideia era só me montar rapidamente e depois nunca mais, né? Só que veio a nomeação para um desfile e esse nome fez com que ela existisse. Também a pandemia, né? Com esse isolamento social, e eu comecei a experimentar maquiagens, comecei a fazer registros de maquiagem para o Instagram da Indigente, e depois esses registros vieram foto performances, né? Que eu entendi que eu atuava para a câmera, né? Que produzia foto performance, né, com o recurso da mise-en-scène, como o Luciano Vinhosa fala no texto dele. Então, essa permanência aconteceu pela pandemia e pelo acaso também. Eu racho 3, a faca, né? A faca eu comecei a investigar a faca para o TCC e encontrei vestígios dela em 2019, né? Antes mesmo da Indy surgir. Eu comecei a experimentar em ensaios visuais, em performances na universidade, né? Também tem relação com o orixá Ogum, que é um orixá guerreiro, né? Que ele é o orixá do caminho, né? Que abre caminhos, que vai na frente, mas também que é muito bélico, que corta cabeças, né? Então, assim, esse facão, essa faca, ela corta o caminho para a prosperidade, mas também corta cabeças na guerra, né? Então, a vida e morte tá junto. E eu falo também sobre meus recursos estéticos, né? Que é o obé, ará e nun e onan, que é faca, corpo, boca e caminho, né? Aqui são as imagens que eu utilizo no artigo, né? 2019, ambas, tanto ensaio visual como performance na universidade. Né? Eu falo de Itacará, que teve um momento que eu me renomeei, né? Eu fui sendo chamado de indigente mesmo sem a maquiagem. E isso começou a me afetar. Então, eu me renomeei Itacará e comecei a entender que eu falava de outra forma, né? Para o São Evaristo falar,
escrever é sangrar, né? E para mim falar é sangrar. Então sempre que eu falo dói de alguma forma. Então Tacarari surge como uma fala, né? Como uma fala desse corpo que é indigente, negligenciado, né? E que não fala direito, que às vezes gagueja e tal, né? Então aí eu chego no experimento OBE, que é o principal, que é o objeto principal que eu uso no texto, né? Que eu falo sobre cada um deles. São 30 ensaios visuais que eu fiz em 2021, em tempos diferentes, mas que eles são independentes, mas dialogam, né? O primeiro, a BN1, fala sobre a boca, né? Essa violência contra a boca, né? E esse resguardo, né? Esse resguardo e esse confronto, né? O Belori também, que é sobre a cabeça, que no candomblé é o centro do corpo, que a gente escolhe, decide caminhos, que faz as melhores escolhas, né? Então é sempre protegida e cultuada. E o Aberum, né, que é o cabelo de faca, né, esse cabelo armado que a gente recebe como xingamento, né, da branquitude. Então, são trabalhos que, de certa forma, as três são sobre a fala, né? Esse subjetivo que também é fala, né? E esse apagamento, silenciamento, né? Essa violência psicológica e essa violência estética, elas nos silenciam e nos calam, né? Então, esses são confrontos, né? E são inspirados na Gala Quilomba e nos episódios de Racismo Cotidiano, que é um livro que ela tem em 2008, só foi traduzido no Brasil em 2019, e me deu muitas respostas sobre essas violências na minha boca, né? A minha fala, meu corpo. Então, fui entendendo sobre esse racismo cotidiano e isso influenciou a criação do ensaio, né? Mas de uma forma muito orgânica, né? Eu não estudei, pensei e fiz sobre a fala, né? Mas foi acontecendo e eu fui depois encontrando as relações, né? Esse fortalecimento do subjetivo como fala. Aí aqui, anos para fora do que para dentro, que é um ensaio que eu fiz no mesmo ano, em novembro do mesmo ano, que eu já fiz conscientemente, né? Foi quando eu entendi se de falar era sangrar, de que mesmo doendo eu quero continuar falando. Então foi uma criação artística consciente com a questão da fala e da faca, né? A fala como foi a primeira vez que a faca apareceu de forma proposital e organizada como fala. O experimento AB4 eu fiz esse ano, 2003, para minha exposição individual, minha primeira individual, onde eu tirei ela da foto bidimensional, né? Coloquei como tridimensional, com tecido, né? Eu também sou costureiro já há alguns anos, então também coloquei tecido, coloquei as facas do ensaio como peso, né? Esse corpo que virou tecido, tanta transparência, né? Essa vulnerabilidade, essa faca como fala nesse vermelho como sangue, né? Então, tá nesse lugar do corpo da fala, né? Que permeia muito meu trabalho. E por fim, eu falo sobre a faca como a fala, a faca e elo, né? Que eu entendo que a faca ela ocupa um lugar de elo entre mundos e percursos meus, né? A faca como fala, né, desse corpo, mas também como elo que liga a indigente, que é essa drag que eu performo, e Tacará, que é esse nome que eu me dei, que também performa, né? Que a indigente usa maquiagem e o Tacará não usa, né? Só usa o facão, né? O facão e o olho vermelho. Ambos usam esses recursos estéticos, né? Também a Ellen do teatro, que é indigente, que é na performance, nas artes cênicas, e Tacará nas artes visuais, que é o lugar que eu ocupo hoje, né? Muitas violências no curso foi por artes visuais, né? Também tem a vida e a morte, esse rolê de o silenciamento é morte, tipo esse corpo que também é morte, mas que confronta, né? E também tem silenciamento e fala. Então, basicamente, o artigo é isso. É, Fico muito feliz por estar participando desse evento. Também peço desculpas pela minha câmera que está muito ruim, mas que eu não poderia deixar de mandar um vídeo falando sobre esse artigo. Muito obrigado.